Oi, gente, como que vocês estão? Eu também tô bem. Olha só, essa aula é do primeiro ano, capítulo 12 de matemática, de física 2. A gente vai falar sobre equações dos gases ideais e depois a gente vai falar de física 2, capítulo 3, que é a transformação geral dos gases. Vai ser nesse formatinho, eu aqui nesse fundo branco do meu quarto. Porque são aulas que são teóricas e que são difíceis demais. Eu até vou sugerir que vocês busquem na internet, que vocês busquem no livro, no portal Eleva, mais fontes de conhecimento que não seja a minha, porque eu creio que vocês terão muita dificuldade nessa matéria. Eu já vou alertar vocês, podem coçar a cabeça, podem franzir as sobrancelhas, podem chorar, que essa já é uma matéria bastante complicada de se ensinar e de que vocês aprendam com clareza em sala de aula, quiçá ao vivo. Então eu planejei, vocês podem ver que em Física 2 do segundo ano eu tô bem atrasado sim, era para nós estarmos no capítulo 17 e 18, eu ainda tô no 12, porque eu tava pensando como que eu daria essa aula com bastante calma e de forma que vocês entendessem. Então eu quero falar agora sobre a parte teórica, depois eu vou pro quadro para resolver os exercícios, onde que nós iremos fazer cálculos e vão ser cálculos com números pequenos, então vão ter muitas notações científicas, vão ter muitas constantes novas que vocês vão aprender. Em primeiro lugar, eu queria que vocês pegassem a apostila de vocês, que similar às aulas teóricas que eu dou, como propagação de calor ou aquela introdução da física, eu gosto de basear na apostila, eu não gosto de falar nada que não esteja na apostila, e é isso que eu vou fazer com vocês. Olha só, equação geral dos gases, capítulo 12, começa na página 126, e ela começa a falar pra gente o que é um gás, correto? Tem uma chargezinha aí bem legal, e ela fala que o bolsão do airbag infla graças à expansão do gás nitrogênio. O que diferencia os gases sólidos e dos líquidos? Aí ela fala pra gente o que é um líquido e o que é um gás, correto? O que diferencia um gás, um sólido e um líquido? Todo mundo sabe, por exemplo, o que é sólido e o que é líquido. A gente não tem dificuldade nenhuma da gente pegar um objeto, da gente pegar um elemento químico e falar assim, essa água está no estado líquido, esse mercúrio também está no estado líquido, porém esse pedaço de ferro está no estado sólido. Mas o que eu sei o que é um gás? Por exemplo, lá em... Como que é o nome da matéria, criança, que eu esqueci? No... Meu pai amado. Ah, tá, quando nós estávamos estudando pressão e temperatura, nós diferenciamos qual é a diferença de gás e vapor de água, que tudo está relacionado com a pressão, qual é a temperatura que ele está, correto? Mas agora eu quero falar para vocês sobre gases perfeitos, correto? Três coisas que eu quero que vocês entendam que um gás perfeito tem que ter. Porque o que um gás precisa para ser um gás perfeito? Ele precisa ter compreensibilidade. O que é compreensibilidade? Deixa eu dar um exemplo claro para vocês, que é o exemplo que está na seringa. Se eu pego uma seringa cheia de água e eu pressiono ela com o meu dedo e eu deixo aqui um pouco de ar, correto? Eu até deixo com que esse ar saia. Minto. Eu não vou deixar com que esse ar saia. Eu pego uma seringa que metade de água eu vou tampar ela. Aqui dentro tem gás oxigênio, vocês concordam comigo? Ou gás carbônico, ou enfim, tem gás ali, ó, oxigênio, ar. E você aperta esse êmbolo da seringa e você não vai conseguir apertar. Por quê? Porque tem ar aqui, você não vai conseguir pressionar, porque o ar é matéria e ele vai ocupar espaço, correto? E também tem a água. Ou então, você deixa essa água sair, quando a água começar a gotejar, você vai apertar e você não vai conseguir mesmo. Se antes você até que o êmbolo ameaçava apertar, com a água não vai conseguir. Mas se você fizer isso só com ar, você vai ver que você com muita força vai conseguir comprimir esse ar. Isso chama compreensibilidade.
Por quê? As moléculas de gás, elas não encostam umas nas outras. Lembra que quando eu falei para você que um gás ele tem que estar a uma determinada temperatura e quanto maior for a temperatura, essas moléculas estarão mais soltas? O gelo, por exemplo, quanto mais gelado ele estiver, quanto menor for a sua temperatura, mais as moléculas vão estar coladinhas. Diferente do gás. O gás, as suas moléculas vão estar soltas. Então, quando você comprime, elas chega para lá, arredam e elas vão conseguir ficar comprimidas sim. Correto? Tem até um exemplo aqui, ó, da última fotinha aqui da página 276, o que acontece, as moléculas elas estão em alta velocidade, a gente vai estudar sobre essa velocidade das moléculas ainda, vai ser um fator onde a gente estuda. Diferentemente de compreensibilidade, do mesmo jeito que ele comprime, ele pode se expandir, você também tem que pensar sobre isso. Por exemplo, um exemplo claro disso é o airbag. Você tem muito ar comprimido dentro do volante, ali do lado do passageiro e nos encostos dos bancos da frente, que são o airbag de trás. Quando o carro bate, aquele ar se expande de forma com que ele sim ocupe espaço. Então, do mesmo jeito que um gás ideal ele consegue comprimir, ele também vai conseguir se expandir. A terceira vai ser a ocupação de volume. Por exemplo, o gás ele vai ocupar o volume que ele tiver no recipiente. Por exemplo, se eu tenho um objeto que é em forma de cilindro e as suas dimensões são 6 de altura e 5 de diâmetro, você não vai conseguir colocar ele, por exemplo, em um recipiente quadrado, porque ele não vai ocupar todo o espaço. Diferente da água, por exemplo. Se você tem um recipiente cúbico e um recipiente cilíndrico, mas ambos têm os mesmos volumes, você vai conseguir colocar eles, desde que eles tenham o mesmo volume. Mas o gás não. Se você pega o gás e coloca ele no recipiente redondo que tem 30 metros cúbicos, ele vai se comportar ali. Mas se você também colocar ele no recipiente quadrado, que além de não ter a mesma forma do que o anterior, ele tem, por exemplo, 60 metros quadrados, esse gás ele vai ter a capacidade de expandir. Ou diferente, se você colocar ele num recipiente menor do que 30 de 20, ele vai ter a capacidade de comprimir, correto? Se você vê o comportamento de um gás e você vê que ele tem essas três propriedades, essas três características, propriedade eu gosto de falar muito porque eu falo muito em matemática também, é como determinada coisa se comporta. Isso é uma propriedade, pode ser característica. Se você vê que o gás ele tem uma certa capacidade de se comprimir, de se expandir e se adequar ao volume do recipiente que ele está, ele é um gás perfeito. Aqui a gente acaba a primeira parte dessa aula, que ela é de pura teoria e de que você entenda. Quando nós estivermos lá no capítulo 13 e nós vamos estudar transformação geral dos gases, e eu gosto sempre de dar esse spoiler, abre aí rapidinho na página 284, a gente vai falar sobre transformações geral dos gases e a gente vai falar assim, o que é uma transformação isobárica, é quando eu tenho uma transformação em que o volume muda, a pressão muda, mas o volume continua o mesmo. Em que a temperatura continua o mesmo. Eu tenho uma transformação isovolumétrica, eu posso ter uma transformação isotérmica, quando a temperatura não muda, correto? Eu posso ter essas várias transformações. A gente vai falar sobre isso também, mas antes a gente tem que, pra gente estudar transformações gasosas, a gente primeiro tem que entender perfeitamente como que funciona o gás. É para isso que estamos aqui. Eu falando de forma bem objetiva, eu falando bem devagar para que vocês entendam. Você pode até perceber que eu nem costumo dar aula devagar, assim, geralmente a minha aula é rápida, eu jogo o conceito, porque eu sei que são matérias fáceis, mas gás é uma matéria complicada. Pelo menos eu, como estudante, eu sempre achei gás muito complicado e hoje, toda vez que eu paro para ensinar isso, como eu sei a dificuldade que vocês têm, eu faço questão de ensinar devagar. A segunda coisa que eu quero falar é a teoria cinética dos gases. É o tópico 2 do capítulo 12. Eu sempre falo para vocês que o mais legal de física ou de toda a ciência é que sempre uma teoria surge, um conhecimento que nós temos hoje mastigado no livro, é porque um cientista estava meio bolado, de tédio na pandemia, ele falou assim, por quê? Por
quê? Eu quero compreender isso. E no século XVI, os cientistas começaram a compreender que as características que os gases apresentavam e eles elaboraram a teoria cinética dos gases. Eu quero ler a teoria 1, a teoria 2 e a teoria 3, correto? Eu vou ler aqui de verdade, olha só. A teoria 1, ela fala o seguinte: um gás é constituído por pequenas partículas que são moléculas de raio na ordem de 10 a menos 10. Notação científica, quando eu tenho, por exemplo, 2 vezes 10 a menos 10, ele está na ordem de 10 a menos 10, esse número vai ser 0,000000000, 10 zeros e o 2. Ou seja, ele é bem pequeno. Imagina se você consegue ver algo que tem 0,00000000001 metros, você não vai conseguir ver, é microscópico. É a molécula de um gás, correto? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. E essas partículas, elas são consideradas pontuais. O que são consideradas pontuais? É quando a distância média entre as moléculas é muito maior do que a do seu tamanho. Elas são tão pequenas, que por mais que elas estejam muito perto uma da outra, essa pequena distância ainda vai ser bem maior do que o seu tamanho. Em física, quando a gente fala sobre um ponto ou sobre uma dimensão pontual, a gente despreza aquela dimensão porque ela não vai fazer sentido nenhum. Lembra quando a gente estava estudando lá em MRV? Quando todas as vezes que eu falava sobre um corpo ou quando eu falava sobre um ponto, o ponto você pode desprezar completamente a sua dimensão, correto? A ilustração a seguir, que é essa daqui, ela vai mostrar que o diâmetro das moléculas do gás hélio é de 2,2 vezes 10 a menos 10, ou seja, 0,0000000000022, enquanto a distância das moléculas é de 33, ou seja, é 1/3 maior, correto? Vocês entendam isso. Correto. A segunda teoria, ela vai falar pra gente sobre o movimento desordenado que as moléculas possuem, vai falar sobre a cinética dos gases. Mas assim, a única coisa que você precisa entender é que do oxigênio aqui, ela possui uma velocidade média de 1.800 km por hora. Você já parou pra pensar que quando eu sopro no teu rosto, tem por isso que você sente o sopro? O seu tato sente, você tem moléculas de tamanho ordem 10 a menos 10 metros colidindo no seu braço com uma velocidade de 1.800 km por hora. A terceira, ela vai falar pra gente que o movimento e a colisão das partículas entre si com as paredes do recipiente são regidas pela mecânica newtoniana. A energia do gás, que no caso é a energia cinética, ela se conserva e não há força de atração ou repulsão entre as moléculas. Ou seja, a terceira lei de Newton, a gente não estudou isso ainda em Física 1, nós vamos estudar. A terceira lei de Newton, ela fala o seguinte: a primeira lei de Newton, ela fala o seguinte: um corpo, ele só pode o corpo tende a ficar em movimento ou tende a ficar em repouso até que uma força atue sobre ela. Ou seja, esse telefone que está me filmando, ele só vai cair no chão se eu empurrar ele, é basicamente isso. Ou algo que está em movimento só vai parar se eu parar, se tiver alguma força. A segunda lei de Newton fala que a força que eu tenho que aplicar em um corpo para ele ter uma aceleração, ela tem que ser a massa desse corpo vezes a aceleração que eu quero. E a terceira lei de Newton, ela fala que se um corpo imprime uma força... se um corpo A imprime uma força F em um corpo B, o corpo B vai devolver uma força F2, desde que a força que A imprimiu em B seja a força que B vai imprimir A. Ou seja, se eu soco a parede com uma força de 40 newtons, que é a unidade de medidas que medimos força, a parede vai me socar, ela vai me paredar com uma força de 40 newtons também, e eu vou machucar minha mão. Ou seja, é assim que temos a pressão, correto? Se eu tenho moléculas que ela bate com determinada força, por exemplo, o ar que está no pneu da sua bicicleta, ele tem aquela pressão ali dentro, por causa que as moléculas estão em constante movimento, batendo no pneu e o pneu voltando essas para moléculas e ela volta, então ela não para, porque tipo assim, ela meio que vai quicando com aquela velocidade não diminui por causa das leis newtonianas.
Se caso você diminuísse o tamanho de uma formiga e entrasse dentro de um pneu enquanto eu enchesse ele de ar, você morreria. Você, quando era pequeno, já entra naqueles balão pula-pula, que você tem a todo momento jogando ar nele, e o cara fecha aquele balão e você vai sentindo uma pressão gigante, pressão essa que faz com que você não consiga ficar de pé? É meio que isso. Aí o terceiro Newton fala sobre os gases ideais. Se você ler esse módulo 3, ela vai falar exatamente o que eu falei. Olha só, o primeiro parágrafo da página 278 é basicamente tudo que eu falei. Olha só, os gases ideais ou gases perfeitos são gases que possuem as características descritas anteriormente e que são objetos de estudo desse capítulo. Eu vou pausar esse vídeo, eu quero fazer uma parte 2 desse vídeo para eu falar sobre pressão, para eu falar sobre volume, para eu falar sobre a hipótese de Avogadro, como que a temperatura desses caras vão se comportar. Eu também quero falar sobre o número de mol e a equação de Clapeyron. E eu não quero que esse vídeo seja grande, eu quero que você, antes de assistir a parte 2 desse vídeo, beba uma água, fala assim, meu Deus, aonde que eu fui amarrar o meu burro, que buraco que eu fui me enfiar, mas é isso, física é fantástica, porém ela é difícil. Eu vou dar a volta aqui, vou dar uma pausa, vou parar o vídeo, vou apertar play de novo e vou continuar. Beijos!